Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, onde nós vamos agora para o segundo subtítulo, que seria a união da alma e do corpo. Então, nós falamos um pouquinho aula passada a respeito dessa volta à vida encarnada, onde nós lá, estando na vida espiritual, o quanto é difícil para nós fazermos esse percurso de volta à Terra, onde nós sempre imaginamos que o desencarne é mais difícil, né? E não é. O nosso desencarne é tirar a couraça pesada da Terra e aurir de uma percepção muito mais aflorada, de uma sensibilidade muito maior, de uma percepção muito maior de todas as energias expressas em pensamento, em sentimentos. E quando nós fazemos o trabalho de retorno à Terra, nessa jornada evolutiva, nós percebemos que vem esse peso material, né? E o enfrentamento de um período que nós escolhemos para nos desenvolvermos, mas que não é um período como nós esperamos lá na vida espiritual de refazimento, mas um período de muito trabalho, de muita reforma, de muita superação de conduta, pensamento e até ideais. E quando nós voltamos à Terra, já escolhidos nossos pais, escolhido a família que nos receberá, aquele ambiente que favorecerá a nossa evolução, aquele ambiente que nos trará o país adequado, o clima adequado, o gênero específico, tudo aquilo previamente estudado pelos mentores para que a gente possa desenvolver aquilo que nós precisamos. Nós passamos por esse percurso com muitos erros ainda e muitos acertos. Então, este tema de hoje, ele é um pouco delicado, mas como nós estudamos só hoje, neste curso, o Livro dos Espíritos, eu, em alguns momentos, faço algumas referências ao Evangelho, porque é impossível a gente separar o conhecimento espiritual, fragmentar, sem entender um pouquinho do Evangelho em tudo que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Este curso tem a ideia de nos trazer um refazimento e um conforto, um aprimoramento, uma lapidação, um esclarecimento e um fortalecimento para continuar. Não o julgamento, não a crítica, porque cada um de nós está aqui ainda em aprimoramento. Aquilo que para mim foi difícil, para outro pode não ter sido. Aquilo que para mim hoje não é difícil, para alguns irmãos pode ter sido um momento delicado. Então, quando nós tocamos alguns assuntos no Livro dos Espíritos, é muito importante lembrarmos dos nossos ensinamentos do Evangelho, que nosso Pai é todo luz e bondade, que nos dá o livre-arbítrio para acertarmos e errarmos, para termos aqui as escolhas de acordo com a condição espiritual de cada um de nós, e onde tudo que nós passamos aqui é experiência para o nosso desenvolvimento. Aquilo que nós não conseguimos lapidar, nós teremos que retomar. E assim nós vamos. Quando nós recebemos o conhecimento espiritual, nós nos tornamos mais responsáveis pelas nossas condutas, porque quando nós estamos na ignorância daquilo que somos, daquilo que nos espera, daquilo que nós vamos buscar, nós falhamos, erramos, saímos pelas vicinais, né, da conduta da evolução, e quando nós nos deparamos com o conhecimento espiritual, nós começamos a refletir, a mudar, baseados no conhecimento profundo da ética, da formação, da nossa conduta espiritual. Então, hoje, como nós vamos falar de um assunto que está relacionado à união do corpo à alma e as situações que envolvem a gestação, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que cada um de nós, as experiências que cada um de nós passa, estão associadas à nossa condição espiritual naquele momento e aos aprendizados que o alto nos coloca. Então, nós vamos começar falando um pouquinho hoje da ligação do espírito
ao corpo. Na última aula nós falamos um pouquinho desse preparo, não é? Que nós não recebemos nada além do que somos capazes de receber, e exatamente aquele ditado que nós conhecemos, onde o nosso ombro sempre suportará o tamanho da cruz, que a espiritualidade junto a nós definiu como importante para a nossa jornada terrena. Quando nós antecedemos esse momento, que tudo é preparado para a ligação do espírito ao corpo, nós lembramos que quando nós estudamos o desencarne, nós falamos no desligamento dos fios fluídicos, da teia fluídica que liga o corpo ao espírito. E que ao desencarnarmos, estes cordões fluídicos, eles são desligados. Em alguns existem mais força entre esse cordão que liga o espírito ao corpo. Em alguns irmãos mais desenvolvidos espiritualmente, esses fios já estão mais frouxos, mais sutis, mais leves. Então a gente imagina também que quando nós saímos do corpo, nós perdemos estes fios e temos a ajuda da espiritualidade para desfazer esta ligação. No encarne, o processo é inverso. Nós temos o fluido deste perispírito se unindo ao corpo material, onde estes laços vão gradualmente se fortalecendo ao corpo material de acordo com o processo de desenvolvimento da gestação. A primeira ligação do contato do espírito ao corpo já é na fecundação, e onde se inicia o desligamento espiritual para que o espírito conclua o esquecimento do passado e possa, como um sono, vamos dizer assim, como um torpor espiritual, como um relaxamento espiritual, ele entra como um estado de perturbação, ou seja, uma perturbação como nós vimos ali no desencarne, uma perturbação onde ele perde a consciência do que ele era, ele perde a noção do passado, da vida espiritual que ele tinha, para aceitar a vinda ao corpo material. Se nós não esquecermos o passado, nós já estudamos também. Toda interferência do conhecimento passado pode alterar a nossa vida aqui na Terra. Não temos o equilíbrio necessário ainda para conhecer o passado e articular as relações humanas aqui, sabendo quem são esses irmãos, num outro rosto, quem foram esses irmãos para nós. Muitos amigos e muitos em ajustes espirituais. Ajustes nós chamamos delicadamente para dizer que haviam diferenças e nós estamos ali em ajustes, em reencontros para nos acertarmos. E na condição de um planeta de expiação e prova, as nossas ligações terrenas geralmente são ainda reparos passados. Não reparos de vingança, de ódio, de morte. A gente sempre pensa que reparo é uma coisa trágica. Não. Reparos de acertos que precisam ser ali ajustados, missões que não foram concluídas, interrupções por desânimo, né? Fugas de um compromisso. Então, nós temos vários reencarnes para essa possibilidade do reparo, né? Nós encontramos aqui vínculos espirituais, sim, mas numa condição de planeta de expiação e prova, nós estamos aqui em reparo, em conserto. E indo para um planeta de regeneração, como estamos, graças a Deus, né? Já passamos ali o pesado da fase de maturação espiritual, vamos começando um período melhor no nosso planeta. Um período onde esses ajustes, esses encontros, passam a ser mais harmônicos, passam a ser mais felizes, passam a ser menos, vamos dizer assim, difíceis, porque nós já estamos mais preparados, estamos mais conscientes dos compromissos de amor e perdão, certo? Então, vamos retomar esse capítulo aqui, essa parte.
o espírito começa a entrar em desligamento na união carnal do casal, e esta ligação ao zigoto, ali ao momento do óvulo e o sêmen, nesta união, na fecundação, né, na maturação do óvulo, quem faz esta ligação? A equipe espiritual. Eles auxiliam no momento do envolvimento do casal, envolvem aquele casal em proteção, para que não hajam interferências espirituais que prejudiquem esse momento, e colocam ali um fio fluídico no ventre materno. Olha que coisa linda. Colocam a energia deste espírito ali, aquele zigoto. E ao longo da gestação, esses fios fluídicos vão ali ancorando, amparando, moldando, junto ao desenvolvimento do feto, do organismo, do bebê, os chakras, as energias espirituais, o perispírito, ele vai gradualmente se acoplando ali com os fios fluídicos ao espírito, ao corpo. Ele está ali, o espírito está ali dentro da barriga da mamãe? Não. Ele está expandido. O que está ligado ao ventre materno são os fios fluídicos, a ligação fluídica do espírito ao feto. Quando o nenenzinho nasce, o que ocorre? A ligação total do espírito se contempla. A ligação do espírito que está ali em desligamento, repousando, desligando do passado, recebendo as emanações de amor da mãe, do pai, recebendo aquela amorosidade, vai fortalecendo a força deste espírito para ele receber a encarnação. E aí, quando ele nasce, realmente há a ligação completa do bebê com o espírito. Tá bom? Aí o capítulo nos fala das interrupções durante a gestação. Então, o que ocorre? Ocorrem as interrupções porque o nenezinho, às vezes, não consegue a maturação orgânica. Nestes casos, onde o bebezinho não consegue, né, por alguma anomalia, ou congênita, ou por alguma situação exterior, ele não consegue desenvolver a sua maturação, este espírito é retirado, o fluido é cortado, e este espírito volta à pátria espiritual, aguardando uma nova oportunidade de encarne, que pode demorar bastante ou não. O que vai fazer esse tempo mais longo ou mais curto para o reencarne? As situações necessárias para esse espírito se desenvolver. Então, a gente teve todo um projeto, né, para o nenenzinho vir, para o espírito estar ali, aquele corpo. Vai ter que ter outro projeto, vai ter que ter outra situação semelhante, ou ao mesmo casal, ou um outro casal, uma outra situação, para que esse nenê possa completar a maturação orgânica e fazer o complemento ali, perispírito e corpo. Tá certo? Então, independente de ser uma interrupção pela formação do nenê que não se contempla, por uma interrupção voluntária dos pais, independente, esse espírito se desloca novamente à pátria espiritual. Tá certo? Então, nós não sabemos, nós não temos a condição de prever se essa criança vai nascer no mesmo casal, com o mesmo casal, ou se não. Nos casos do bebê não conseguir se desenvolver, a espiritualidade nos coloca nesses abortos espontâneos, onde a criança não tem a maturação, né, tem alterações. A espiritualidade nos coloca, por que isso acontece? Qual é o objetivo de um nenê trazer aquela expectativa aos pais, aquela alegria à família e de repente ter uma interrupção? Por que aquele nenê nasce, não consegue desenvolver o seu organismo? Então,
a espiritualidade nos coloca que são provas que ambos passam. Os pais passam e também o bebezinho, o espírito que ali vai começar a sua vida também passa. Porque ele passa pela perturbação de vir e voltar. É uma situação ali de perturbação para ele, né? Então, ele vai ali ter algum aprendizado, vai receber ali a valorização à vida, porque não pôde ser contemplada. Para cada caso é um caso, mas algum aprimoramento de conhecimento esse espírito vai ter. E para os pais, né? Algum aprendizado a esses pais, que não nos cabe julgar qual, está ligado a essa perda do nenê, tá bom? Este bebezinho, nos abortos provocados, aí também ele retira, tem a consciência da situação, né? Os pais são esclarecidos espiritualmente do que houve e pedem também um refazimento dessa situação, na maioria das vezes, um reparo dessa situação, ou nesta encarnação ou em outra, para que esse espírito não aceito naquele momento possa receber a ajuda para desenvolver a sua espiritualidade na Terra. Isso é coordenado pela espiritualidade. Muitas vezes os pais fazem parte desse trabalho posteriormente, a nova família que vai receber essa criança, mas enfim, existe todo um trabalho, vejam, todo um assessoramento das equipes espirituais em todos os aspectos, em todas as situações. Então, o que é diferente do nascimento com crianças com má formação ou com patologias, onde o seu organismo traz deficiências, não sei nem se é o termo certo, deficiências físicas, mas problemáticas na sua composição orgânica. Aí é uma outra situação. Nós estamos falando de crianças que não conseguem desenvolver o período de gestação. Tá? Os pais, a mãe que não consegue desenvolver o período de gestação e a criança não tem a maturação para nascer. Bom, então nos dois casos, ou no aborto provocado, no aborto espontâneo, essa criança volta e espera uma nova oportunidade de reencarne, tá certo? Bom, eu vou abrir as perguntas daqui a pouco. Esse intervalo vai variar de caso para caso, tá certo? As condições que levam muitas vezes a gente tem não só a situação de um aborto provocado, mas poucos cuidados da mãe com a gestação, que também estão relacionados, às vezes, a não desenvolvimento do bebê. E isso também tem essa relação, mais tarde, desta mãe, deste pai, com este espírito, né? Então, ou seja, nós somos convidados ao amparo de espíritos que chegam, fomos recebidos também por um casal que escolheu, antes da gestação, antes da fecundação, nós escolhemos lá na pátria espiritual o recebimento da criança, do espírito, e antes da ligação do corpo e do espírito, também somos lembrados do compromisso. Olha que coisa linda. Antes do nenenzinho chegar, os pais são chamados pelos seus mentores e são lembrados do compromisso com aquele espírito. Então, veja que coisa linda, né? Então, é como eu falo, como eu comecei a aula hoje, não podemos falar desse assunto sem lembrar do Evangelho. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, a gente explica aqui, a grosso modo, que a espiritualidade nos coloca, mas sem o julgamento, sem o juízo, porque cada caso é um caso. O que leva, muitas vezes, a situações que a espiritualidade nos orienta a não desenvolver, que seria o caso do aborto espontâneo, do aborto provocado, são diferentes situações que ocorrem e que não cabe a nós julgarmos, né? Então,
enfim, tantas situações diversas. O que vai depender muito é a condição de consciência desse espírito mãe, desse espírito pai, qual é a consciência desses irmãos. A quem mais dado, mais será exigido. A quem mais esclarecido, mais cobrado. Então, hoje nós estamos tendo nesta aula um esclarecimento. Esse esclarecimento pode reformar a nossa forma de ver, pode nos ajudar numa situação que nós estamos com filhos, com netos. Eu já estou na fase quase de, né, ainda estou de filho, mas daqui a pouco de neto, de conversar com os jovens, com as mães, com os pais, sobre a questão espiritual. Porque nós falamos muito neste debate social, mas o debate espiritual é necessário, porque nos explica e nos traz um monte de, vamos dizer assim, motivos para repensarmos esta situação, né, quando nós geramos um bebezinho, tá bom? Então, eles falam também das crianças prematuras, não nesse capítulo, mas a espiritualidade nos convida também a estudar um pouquinho sobre as crianças que nascem após 20 semanas, que ali não estão totalmente formadinhas, né? Então, os bebezinhos prematuros, que às vezes trazem algumas sequelas cardíacas, pulmonares. Eu tenho amigas que nasceram com 6, 7 meses, e olha, elas são maiores que eu, é tão lindo, porque a gente vê aquele neném nasce ali com tanta fragilidade, com tanta dificuldade, vai para a UTI, né? Depois são crianças robustas, são adultos robustos, eu tenho crianças lá também que nasceram prematuras e são crianças fortes, mas esse período que a criança nasce ali frágilzinha, é o quê? É um período de provação aos seus pais e ao próprio espírito. Então, não é ao acaso também que o nenezinho, às vezes, vem mais cedo, né? E está relacionado à ansiedade do espírito nascer? Não. Está relacionado a condições ali que ele nem às vezes sabe, que a espiritualidade traz como uma aprovação, aquele sentimento dos pais, o medo de perder o bebê. O que o medo de perder faz? Desenvolve o quê? O cuidado, a atenção. Então, cada situação que a espiritualidade nos coloca, ela traz um objetivo, ela traz um significado, tá bom? Então, não é fácil, a gente sempre está preocupada com a situação de filho, mas tudo, a forma como elas ocorrem, vem nos despertar um conhecimento, vem nos despertar um alerta, vem nos despertar uma forma de agir para que nós possamos ser cada vez mais, vamos dizer assim, abertos espiritualmente, conscientes espiritualmente. Tá bom? Até aí, já são 8h30, eu queria saber se tem alguma dúvida até aí para eu poder continuar. Vou deixar aqui se tem alguma pergunta, se quiserem fazer pelo chat. Tá tranquilo até aí? Tá? Então, ótimo. Vocês vão ler as perguntas, vocês vão ver que tudo que tem nas perguntas eu já falei hoje. Acho que tem uma pergunta. Ah, Jane, tá tranquilo, né, Jane? Tá bom. Obrigada, querida. Então, aqui nós falamos dos prematuros. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Se levanta a seguinte situação aqui. É perguntado aos espíritos, Kardec e seus colaboradores perguntam aos espíritos se, no caso, na pergunta 359, no caso da criança, a gestação colocar em risco a vida da mãe, é justo, é digno tirar a vida do bebê para preservar a da mãe? A resposta dos espíritos é rápida, né? Mas a gente tem que entender essa resposta. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, a espiritualidade nos mostra que, no caso de ter que fazer uma escolha, né, entre
uma situação de vida da mãe e do bebê, que é preferível se sacrificar o ser que ainda não existe àquele irmão que já está em percurso encarnatório. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não falei. Quando ocorre o desligamento do bebê já formadinho na barriguinha da mãe, tem uma perguntinha aqui, a 355. O que ocorre? No momento, isso tem que estar bem claro para a gente, no momento que há a perda da condição vital orgânica, imediatamente o espírito se desloca, tá? Então, isso em qualquer situação, seja já após o nascimento, na gestação, a hora em que acabou a condição vital, a condição orgânica, o espírito não vai estar ligado mais. Aí ocorre como a morte o desencarne aqui na Terra, tá bom? Agora a gente vai entrar, então, vou começar a falar sobre as faculdades morais e intelectuais que nós trazemos aqui na Terra. Essa parte do capítulo é muito importante. O que nós viemos desenvolver aqui? Então, a criança vem, e o que ela vem desenvolver? Ela traz 2 objetivos de desenvolvimento: o intelectual e o desenvolvimento moral. Moral e ético, né? Porque a gente fala moral, na verdade são as leis, as regras. O ético é aquilo que nós formamos individualmente. Então, o que nós vamos formar aqui? Os morais, éticos e os intelectuais. Esse intelectual, a gente precisa desassociar da vida escolar. A gente sempre associa, né, a criança intelectual, o adulto, o acadêmico. Não. O que vem aqui a propor ao espírito, à criança que encarna? O seu conhecimento, sua intelectualidade, seu saber absoluto em todas as áreas. Então, é um desenvolvimento universal de conhecimento que nós estamos aqui para aprimorar. Nascem crianças com limitação cognitiva, com limitações cerebrais? Sim. E nós vamos entender por quê. Então, o organismo dá possibilidade para esse intelecto se desenvolver, para esse processo cognitivo se desenvolver? Ótimo. O espírito vai caminhar com aquela maturação, explorando, conhecendo, trazendo seus talentos, trazendo sua maturação, trazendo sua vida escolar, suas diferentes leituras, vivências. E trazemos o objetivo do desenvolvimento da consciência espiritual no lado da ética. Do que fazer com esse conhecimento? O que fazemos com o que sabemos? O que fazemos com aquilo que trazemos de outras vidas? O que fazemos com os nossos talentos? Como usamos a nossa consciência espiritual? Como usamos aquele saber que nós temos? Nós doamos, nós ajudamos, nós ouvimos, nós participamos, nós temos a vontade de utilizar esse saber à ajuda ao semelhante ou ao meu benefício próprio, a minha materialidade, o meu enriquecimento. Esta parte moral, ela envolve a utilização do saber, envolve a nossa reforma de conduta, reforma de pensamento, a nossa reforma interna, a mudança energética, a mudança vibracional dos nossos chakras, nosso pensamento mais etéreo, alterando os nossos chakras. Então, nós temos 2 objetivos aqui na Terra. Alguns já desenvolveram muito o intelecto. Nós estamos aqui no final da fase de expiação e prova. Então, imagina, nós não somos novos, somos velhinhos já. Imagina o quanto nós já estudamos. Nós aqui já provavelmente já estudamos todas as áreas. As áreas de biológicas, as áreas de exatas, as áreas
de pensamento, filosofia, música, arte. Quantas encarnações tivemos? Quanto saber trazemos? Esquecemos tudo para que possamos desenvolver outra área. Esquecemos, mas está registrado, está guardado. Já é nosso bem, é nosso poder, conhecimento que temos. E aí temos, às vezes, uma limitação nesse cognitivo. Nosso organismo não expressa exatamente aquilo, tudo que eu trago. Todo aquele espírito dourado, amarelo, né, que é a cor do saber, né, Rose, né, Dora? A cor do saber, aquele amarelo brilhante, quando você vê uma aura, aquele amarelo, você fala, nossa, esse estuda, esse conhece, esse lê, porque o amarelo é a força intelectual grande do espírito. Mas o seu processo biológico, anatômico, agora nem sei como que diz, seu organismo não dá vazão a este espírito. Então, muitas vezes, por trás de um irmãozinho com uma limitação cerebral, nós temos espíritos de uma infinita bagagem intelectual. Por que ele vem assim? Porque ele veio aprimorar este outro setor, que é a parte da consciência espiritual. Paciência, resignação, amor, sentimento, carinho, solidariedade, tudo isso. Quando ele desencarna, volta o saber todo de novo. E alguns irmãos que trazem este conhecimento tão aflorado, é porque já são desenvolvidos espiritualmente na parte moral? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Mas o que nós estamos aqui? A criança nasce, ela vem com esses dois objetivos. O seu organismo será um facilitador a esse processo intelectual? Sim. Seu meio será um facilitador? Sim. Pode ser um limitador? Pode. Uma criança sem condições, sem estímulos de estudo, é uma limitação. Tudo é previamente organizado pela espiritualidade para que esta criança busque, mesmo na dificuldade, avanços intelectuais. Aí nós contamos com o quê? Com o papel da solidariedade e caridade da sociedade e de cada um de nós. Então, é um desenvolvimento individual que depende dos outros irmãos. Então, nós jamais conseguiríamos a evolução individualmente. Nós dependemos da ação da caridade entre cada espírito. Certo? Então, uma limitação pode ser temporária. Nascer sem recursos, numa comunidade, sem acesso ao livro, acesso à informatização, à informática, sem um ambiente de cultura formal, pode ser temporário. E o conhecimento espiritual, esse conhecimento da consciência do universo, do nosso espírito permanente, nosso espírito eterno, isso é um conhecimento que muitos sábios, às vezes, ainda não entenderam, né? Então, e muitos sábios também na ciência já entenderam esse conhecimento espiritual também. E a gente tem visto isso com muita frequência, né? Na área da medicina, na área das ciências, essa união do pensamento de consciência espiritual com as diferentes ciências aqui na Terra.